Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber aquela leitura que eu amo profundamente. Como você vai reconhecer o seu novo amor? Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções. Nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e a nossa drusa de ametista. Vou colocá-la aqui, porque nós vamos conversar com ela. Não sei porque que eu já tô fazendo isso. Baralhinhos lindos e maravilhosos. E a nossa pedra bruta de citrino. Eu vou começar então com a nossa ametista. Vou colocá-la aqui. E bora lá começar então. Vamos descobrir como você vai reconhecer o seu novo amor. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é a nossa drusa de ametista. Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Meus guias de luz, vamos mostrar aqui detalhes por obséquio, muito grata, né? Vamos lá, baralhinho da confirmação, baralhinho do complemento, aqui está, Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Chamamos Roberto Carlos. Energia principal que nós temos na mesa. Meu Deus do céu! Nós temos aqui a carta da morte. 5 de copas. Eita, nós! 3 de paus, 3 de ouros, sol, 6 de paus, 7 de ouros, cavaleiro de ouros, 6 de ouros, 6 de espadas. Meu Deus, gente! Olha aqui, 6 de paus, 6 de ouros, 6 de espadas, 10 de copas, eremita, 8 de paus, cavaleiro de copas, 8 de espadas, 6 de espadas e a carta do rei de ouros. Como você vai reconhecer o seu novo amor? Vamos lá? Gente, deixa eu ver. Gente, o trem ficou torto. Por que isso aconteceu? O que eu tô fazendo de errado? Meu Deus do céu. Vamos lá tentar baixar aqui um trem um pouquinho mais pra ver se melhora. Ô, carai. Ah, nem, gente. Olha o tanto que tá torto isso aqui. Gente, às vezes é a câmera que tá torta, né, Cristina? Vamos tentar mudar aqui a câmera um pouco. Aí a gente sobe aqui. Peraí. Gente, calma, paciência. Opa. Aê! Melhorou um pouquinho, não melhorou? Tá bom, então. Vamos lá. Gente, nós saímos aqui com nada mais, nada menos do que a carta da morte. Depois um 5 de copas. Meu Deus do céu. As pessoas que se conectaram aqui é aquela turminha, gente, sabe daquele término? Sabe aquela energia que tá aparecendo aqui na mesa? Daquele término horroroso? Que a pessoa fica voltando lá atrás no término mesmo, porque a carta da morte, quando era coisa de relacionamento, ela fala do término, né? De um término, assim, qualquer, né? Vamos supor, pode ser de um relacionamento, pode ser de uma sociedade, pode ser a demissão de um emprego, alguma coisa desse tipo. Mas quando a gente tem o 5 de copas, o 5 de copas fala da situação em que a pessoa ela fica voltando em um momento específico, né? Aí a gente tem que procurar nas cartas que momento específico é esse que a pessoa fica voltando. E foi lá, ó.
É alguma coisa que foi extremamente traumático, algo aconteceu. Só que o 5 de copas, ele fica trazendo um sentimento muito forte de arrependimento, ele traz aquela coisa de remorso, sabe? Aquela coisa, um sentimento de culpa, às vezes, muito grande, por causa daquele término, né? Então, aqui é quando as pessoas, por exemplo, elas podem ter sido extremamente impulsivas, umas coisas assim bestas, sabe? Às vezes que acontece na nossa vida, quem nunca, né? A gente não quer aquilo lá, mas a gente pega e fala, então vamos terminar. Aquela coisa, né? Aí a pessoa pega e fala assim, então vamos, pronto, acabou. Aí pronto, aí fui eu, né? Porque a pessoa, às vezes, não queria aquilo, só falou, porque, né? Porque não é contida nem nada, e aí, entendeu? Aqui pode ser isso. E só que acontece que quando a gente tem a carta da morte, a gente tem aquele momento que é extremamente difícil. Eu vou explicar mais uma vez para vocês aqui exatamente como os meus guias me explicaram a carta da morte. Falaram assim comigo, pensa que você tá num túnel. É um túnel escuro, é um túnel úmido, você não enxerga o outro lado, é como se você estivesse saindo assim, de um... Você entrou ali, só que é como se você estivesse passando por um lugar, um inferno, gente. Porque nesse túnel também, assim, nas paredes, elas são cheias de lâmina, sabe? É lâmina para tudo quanto é lugar. Então, às vezes você, como tá escuro, você não tá enxergando nada, você corta o tempo inteiro tentando achar a saída. E a única maneira é acalmar a mente e o coração, porque aí você vai conseguir escutar, né? No silêncio, aonde que tá lá. Só que até a pessoa se dar conta disso, é horroroso. É como se a pessoa estivesse passando pelo inferno mesmo, entendeu? Só que na hora que você chega do outro lado, pensa que você está chegando no paraíso. Independente daquilo que você imagine que seja o paraíso, sabe? Se você imaginar que vai estar lá cheio de unicórnio, se você imaginar que vai estar cheio de cachorro, que vai estar cheio de gato, que vai estar cheio de homem, de mulher, sei lá. Mas imagina que aquele lugar, né, que você imagina sendo, é onde você chega depois disso aqui. Só que quando a gente tem o 5 de copas, é do tipo assim, a pessoa, ela tá no meio, aí ela fica, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por quê? Você tá entendendo? É aquela pessoa que ela não sai daquele momento específico. Aqui a gente tem um 3 de paus e a gente tem um 3 de ouros. Então tem uma pessoa que existe uma necessidade de distanciar, inclusive fisicamente, dessa pessoa, desse lugar. Aqui, tá, a gente está fazendo uma leitura aqui que ela é coletiva. Então vamos pegar aqui um caso que não seja um relacionamento, uma pessoa que, né, ela foi lá e foi demitida do emprego, ela foi e teve que mudar de onde ela estava. Aqui, ó, existe a necessidade de um distanciamento muito grande de onde a pessoa se desligou ou da pessoa que aconteceu o desligamento, sabe? Então, se foi o emprego, some, desaparece, não vai mais lá, não fica indo, sabe? Não, some. Se foi um término, esquece essa pessoa, bloqueia. Porque aqui, ó, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. Aqui é aquela coisa de que a pessoa, ela sai de um lugar e ela passa por um momento extremamente sofrido, mas assim, aquela coisa do sofrível mesmo, sabe? Que, nossa senhora, aí ela chega, ela pode retornar de repente para um lugar onde era aquele porto seguro dela. Você tá entendendo? Aquela coisa de que às vezes a gente pega e passava por aquela situação você vai, termina, né? Volta para casa do pai, da mãe, volta para cidade, termina uma fase da sua vida, você volta para onde você morava, sabe? Aqui tem alguma coisa muito forte sobre isso, principalmente porque a gente tem aqui o 6 de paus. E quando a gente tem o 6 de paus, tem um retorno, né? Eu não vejo o retorno desta pessoa, porque quando tem a carta da morte, é uma coisa que a gente tem que entender.
A carta da morte é a hora que acaba, gente, não tem jeito, sabe? A carta da morte, se a gente insiste, se a gente insiste em continuar neste lugar, em continuar com esta pessoa, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então é uma coisa que a gente não pode fazer, é isso, sabe? E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a carta do 6 de paus é a carta do sucesso, é a carta de uma felicidade. Meu Deus do céu, meu Deus, você tá louca? É a carta do sucesso, da vitória, da felicidade. Aqui, ó, eu tô falando de pessoas que esse término aqui, ó, já pode ter acontecido há muito tempo, tá? Porque tá aqui ao lado da carta do Cavaleiro de Ouros. Então eu tô conversando com pessoas aqui, ó, o 7 de ouros, né, que esse término trouxe uma frustração muito grande dentro do coração. Aquela coisa de que talvez a pessoa, ela chegou a pensar, meu Deus do céu, eu achava que eu tinha encontrado a pessoa que eu ia ficar para o resto da vida. E aí é que aparece o 7 de ouros. É aquela coisa do tipo assim, não foi essa pessoa. Só que isso pode ter acontecido há muito tempo. A carta do Cavaleiro de Ouros fala de tempo aqui, tá? De uma coisa que ou aconteceu há muito tempo e esse sofrimento aqui, ó, de ficar se perguntando, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo. Eu quero que vocês entendam que o 5 de copas, ele coloca a pessoa num estado que ela começa a comparar, né, do tipo assim, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse falado aquilo, isso não teria acontecido. Só que acontece que é quando a espiritualidade chega falando, você não sabe. Tudo isso é o que são suposições. Só que ao mesmo tempo, o 5 de copas, ele fala daquele momento da nossa vida que na hora que a gente vira a chave, a vida muda completamente. A vida muda completamente. Porque aqui, ó, o 5 de copas, a maioria deles, né? Deixa eu tirar essa vela daqui, que a outra tá indo pra lá. O 5 de copas, a maioria deles, né? Olha aqui para vocês verem. Ele tem aqui essas 3 taças que tem sempre uma pessoa contemplando, olhando ali, né? Aquela coisa pode ser remorso, pode ser culpa, pode ser um tanto de coisa, mas ela na maioria dos baralhos tem 2 taças que estão em pé. Então assim, sabe? A pessoa ela não está percebendo ou corre o risco dela não perceber quando isso acontecer, quando essa situação chegar na casa dela, sabe? Porque ela vai chegar e vai falar assim, ela tá tão preocupada ali. Então na hora que ela vira a chave, a hora que ela abandona essa situação, que ela vira as costas para essa situação, que não tem mais como, não adianta chorar em cima do leite derramado, não era isso que as nossas avós falavam? Não adianta. Então na hora que a gente entende isso, que a gente coloca isso na cabeça, o que acontece? Não. O que acontece? A pessoa, ela muda. É justamente essa virada de chave. Ela vira as costas para uma situação e ela vê um amor. Só que aqui, gente, aqui tem a ver alguma viagem, tem um deslocamento aqui muito forte, né? Por isso que eu falo que às vezes a pessoa pode estar voltando para um lugar aonde ela considerava o porto seguro dela. Pode ser questão de amizade? Pode, porque o 10 de copas ele representa isso. Você pode ver aqui um 6 de ouros e o 6 de espadas. É a pessoa indo em direção à reciprocidade. Aqui, qual que é essa reciprocidade? É essa reciprocidade aqui, ó, do 10 de copas. O 10 de copas é aquele momento em que a pessoa, ela sente do tipo assim, sabe aquela coisa? Ela pode ser quem ela é. Ela tem a liberdade de sentir, ela tem a liberdade de ser qualquer coisa que ela quiser na vida. O 10 de copas, por isso que é a carta do Porto Seguro. É onde a pessoa não é julgada. Ela tem uma liberdade emocional muito grande, porque ela atinge um ápice assim. É diferente do 9 de copas, né? O 9 de copas, ele fala muito dos prazeres.
E o 10 de copas, ele fala daquele conforto emocional muito grande. Mas aqui a gente tem o quê? A gente tem a carta do eremita. Então, realmente, a pessoa, a carta do eremita, é a hora que eu falo, ela é a carta da nossa crise de existência, né? Existencial, né? A crise existencial. Então, é aquele momento em que a pessoa, ela começa a pensar na vida, mas ela pensa muito na vida de uma maneira muito filosófica. É uma coisa mais transcendental, é do tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Para que eu vim nesse mundo? Quem são essas pessoas que eu tô encontrando? O que eu tô fazendo aqui, sabe? A carta do eremita, por isso que muitas vezes ela tem muitos tarólogos que leem ela como a carta da iluminação. Você pode ver que ela tem sempre ali alguém que o cara tá ali iluminando por causa disso. Porque é a hora que muitas pessoas encontram, inclusive, o propósito de vida. É a hora que as pessoas chegam e falam assim, eu estou completamente na contramão do sucesso. Eu não tô no caminho certo, eu não tô com a pessoa certa, eu não tô fazendo a coisa certa, sabe? Então aqui, ó, eu tô conversando com pessoas que realmente teve que acontecer um desligamento muito sério de algo que aconteceu lá atrás. E às vezes é tão engraçado, eu leio às vezes assim o tarô para as pessoas que falam assim, Aninha, esse término aconteceu há 20 anos atrás. Mas se aqui, ó, 5 de copas é um trauma emocional muito grande, né? É um trauma emocional. Então o que acontece? A pessoa, ela fica carregando aquilo ali até ela resolver isso na cabeça dela. Mas o problema é que a nossa cabeça, ela cria muitas realidades, né? No plano mental. No plano mental. É fascinante para quem gosta de aprender esse tipo de coisa, né? A nossa mente, ela cria como se fossem realidades paralelas, mas realidades mentais. Então, o que acontece? A pessoa tá ali, né, no e se eu tivesse falado isso, a pessoa não teria feito isso. O que a pessoa teria feito então? Não morde um anjo não, pelo amor de Deus, gente. O que a pessoa teria feito, né? E isso tudo a nossa mente vai criando. A gente nunca vai saber. A realidade é essa. A gente nunca vai saber o que a pessoa realmente teria feito. Então, por isso que é tão perigoso a gente ficar criando. Porque quando a gente cria esse tanto de realidade mental, é como se existissem aquelas vidas paralelas. E a gente, é muito fácil a gente mudar ali, né? A gente passa, nossa senhora, é isso, eu tenho certeza que é isso. E às vezes a gente encontra a pessoa e a gente vai ver do tipo assim, meu Deus do céu, eu realmente não queria ter estado com essa pessoa, não queria estar com essa pessoa, sabe? Então é muito perigoso. Isso foram os guias que me falaram, né? A minha espiritualidade, ela que me falou, é muito perigoso a gente viver no passado por causa disso, porque a gente vive em suposições, porque toda vez que a gente volta lá, a gente tá pensando, sabe, do tipo assim, e se eu tivesse feito isso, imagina se aquilo tivesse acontecido. Às vezes é legal, é interessante, porque a gente pode rir de alguma situação, nossa, imagina se a pessoa chegasse lá naquela hora, e a gente ri tudo, mas é completamente diferente, não pegue isso aqui. É completamente diferente quando a gente passa a viver essa realidade, sabe? E aqui corre esse perigo. E aqui é tão engraçado, porque tem uma pessoa que chega logo depois dessa virada de chave, que é uma pessoa que vem para ficar. A gente tem aqui um rei de ouros. O rei de ouros é aquela pessoa que chega na nossa vida para ficar. Pode demorar? Pode. Olha aqui o cavaleiro, né? O cavaleiro de ouros falando aqui que pode demorar, mas é alguém que, olha, virou a chave, ela não demora a chegar. E olha que coisa mais legal, né? A gente tem aqui 6 de espadas e a gente tem o 10 de copas, que mostra justamente essa pessoa. Meu Deus, não morde o baralho, não morde. Aqui você... Gente, cadê o rato dela? Ela tem um rato, cadê esse rato? Cadê seu... Ai, aqui, pega esse aqui.
Olha, tem uma borboletinha aqui, pega. Tá vendo? Aqui é... Ai, meu Deus, espera aí só um minuto. Aqui, né, a pessoa chega e ela tem essa característica de ser aquela pessoa que vem para ficar e te oferecer um porto seguro. 10 de copas. 8 de paus. 8 de paus fala daquela pessoa que você vai ter uma química, né, com ela maravilhosa. Tanto na comunicação, tanto quanto a física, tá? 8 de paus é aquele povo que não para de conversar o tempo inteiro. Aqui, o maior problema que tem é porque a gente tem aqui essa porcaria do 8 de espadas, que é o medo. É o medo. Porque às vezes a pessoa ela põe tanto na cabeça, e gente, e é um negócio que eu pego e falo sempre, e eu vou falar aqui de novo. Presta atenção. A gente tem, às vezes, a gente pode olhar no mapa, a gente pode olhar no tarô, a gente pode, olha, essas duas pessoas, elas do tipo assim, elas vieram aqui na Terra para poder ficarem juntas, tá? Vamos supor. Elas vieram para poder viver uma grande história de amor. Lindo, maravilhoso. Só que acontece que é nos dado, né? A porcaria do livre-arbítrio na hora que a gente pisa nessa terra. Você sabe usar o seu? Você sabe? Porque eu não soube usar o meu. Várias vezes eu errei, mas eu errei com, assim, mérito. Aquela hora, sabe? Mérito, que o povo... eu acho que os guias, eles ficavam assim, eu não acredito que ela tá fazendo isso. Eu não acredito que ela tá fazendo isso de novo também. Tem o de novo também. Porque não bastou eu errar, às vezes, uma vez só não. Teve que ser uma, duas, o que é isso? Que loucura que é essa, né? Pode ser que a outra pessoa também, por causa do livre-arbítrio dela, ela não deu conta. Às vezes a gente não dá conta, a gente não deu um momento de encontrar a pessoa, encontrou a pessoa, mas ele pronto, fudeu. Olha ali, né? Porque lá atrás combinou, não, porque nós vamos pegar e passar por isso, isso e isso. Quando a gente encontrar, vai estar tudo pronto. Não pega ali o coisa não, pega aqui, ó, tá vendo? Pêndulo não é de brinquedo. Não, sabe? Vamos encontrar, combina e não faz, a gente não dá conta, sabe? Às vezes cobrar, a gente entra naquele negócio, às vezes a gente fica se cobrando demais, fica cobrando demais a outra pessoa. Só que, presta atenção, se você veio nessa terra para poder viver, né? Um grande amor, um grande relacionamento, vocês acham mesmo que não vai existir uma outra pessoa? O universo, ele tá sempre se ajeitando, gente. Ele tá sempre, pensa que ele é aquela gelatina que ainda não tá completamente formada, sabe? Toda hora é modificado alguma coisa. Não é só na nossa vida, é na vida de quase todo mundo. Às vezes a gente vê pessoas vivendo que eu pego e eu olho de cara e eu falo, essa pessoa tá vivendo o propósito dela. Essa pessoa tá num relacionamento que é o propósito dela, a gente vê nítido. E tem pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, essa aí alguma coisa aconteceu que deu errado no meio do caminho, né? Mas não tem problema dar errado no meio do caminho, não. Porque de alguma forma a espiritualidade vai falar, calma que a gente vai ajeitar tudo para você. Principalmente se a gente pega e continua tendo, né, uma atitude positiva. Se a gente continua tendo, sabe? Se a gente não vai lá, não faz nada. Por isso que eu falo com as pessoas, né? Aninha, eu sou completamente contra essa bagaceira de amarração, de adoção não, como é que era aquela adocicação, como é que fala aquilo? Aquele negócio de pegar, colocar açúcar, colocar mel, adoçar a vida do povo, né? Sou contra. Quer ir, vai. Quer ir, vai. Você que tá perdendo. A gente tem que trabalhar para poder ser assim, o top do top do top. Porque é um negócio que eu tenho um grande amigo, ele é o Gaguinho. Ele um dia falou assim comigo, como que você consegue ser tão sozinha na vida? Porque eu viajo sozinha, eu moro sozinha, já morei em países, né, sozinha e tudo. E eu falei com ele, gente, mas eu adoro a minha companhia. Mas até eu adorar a minha companhia, eu tive que estar muito bem comigo. Eu tinha que estar fazendo as coisas que eu queria. Eu tipo, para não me revoltar comigo mesma. Para que eu não me tornasse a minha pior inimiga.
Então aí o que que acontece, né? Na hora que isso acontece, pronto, a gente pode ficar sozinho, porque a gente passa a gostar. Então aqui, ó, esse medo, é medo de quê? É medo de não encontrar uma pessoa? É medo de não amar de novo? É medo de não encontrar uma pessoa que vai te amar? Isso aqui tem que sair. Mas independente do medo que seja, ele tá aqui na sua cabeça, ele não condiz com a realidade. O 8 de espadas não condiz com a realidade. Vocês estão entendendo? O 8 de espadas é justamente aquilo que a gente estava falando, das realidades que são paralelas, que é assim, ó, é um murinho desse tamanho. A gente tropeça ali com um copinho de cerveja, a gente já tropeça nela. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, tem que, ó, sair fora disso. Se tem medo aqui para algumas pessoas, pode acontecer mesmo de você retornar para algum lugar, você ter que retornar para algum lugar, você ter que, sabe, mas não aquele lugar que foi difícil para você. Aqui é deixar para trás. Aqui tem algo que precisa de ser deixado para trás e procurar aquele outro lugar, aquela outra pessoa, que pode ser um amigo, pode ser alguém da família. 10 de copas. E na hora que isso acontece, pega aqui, meu amor, aqui, ó. E na hora que isso acontece, a vida muda completamente, sabe? Completamente. Vamos olhar aqui, estamos tendo nossa estagiária nova, aqui está na casa, gente, e os mais velhos que não estão aceitando ela. Ontem eu tive uma briga com eles, eu falei, meu Deus, porque parece, a história dela, ela foi rejeitada pela mãe, sabe? Então ela chegou aqui, ela tava, no dia que ela estava fazendo 2 meses. Só que como ela foi rejeitada pela mãe, a mãe não ensinou ela a tomar banhozinho, ela não ensinou ela, por exemplo, ela vai no pipiquete, mas ela não sabe tampar ainda, sabe? Aquelas coisinhas. Eu fico pedindo para os outros aqui, os mais velhos, ensinarem, falar, a mãezinha dela abandonou. Olha só isso aqui, que sensacional. A gente tem a carta do louco. Meu Deus, a gente tem a carta da torre. Aí a gente tem cavaleiro de espadas e o pajem de copas. Meu Deus, a espiritualidade é muito fodástica. Vocês estão vendo? Na hora que vocês se arriscam, na hora que vocês vão para outro lugar, na hora que você chega e fala, isso aqui não é o que eu quero para mim. Eu vou para outro lugar. Faz a sua malinha e vai. A carta do louco também fala. Qual que é que eu sempre falo para vocês? A mensagem mais importante da carta do louco, a fé. Não pode faltar a fé, né? Porque aqui alguma coisa vai acontecer. Aqui, ó, a gente tem a carta da torre, uma quebra com o passado. Ai, meu Deus, o Buda. Uma quebra com o passado que não tem como. Meu Deus, não pula da mesa, eu te coloco no chão. Meu Deus. Vai lá. Aqui, ó, pega aqui sua borboletinha. Vai, olha aqui que vai brincar com ela. Na hora que quebra, sabe? Do tipo assim, é entender que o passado não te serve mais. O passado, ele não é seu, ele não te pertence mais. Acabou. E larga. Solta a carniça. Solta a mochiba. Focou lá na frente, foca em alguma coisa, foca num emprego, foca em uma amizade, foca em algum projeto. É a carta do cavaleiro de espadas. É a hora que a pessoa ela tem que ter um objetivo na vida. Qual que é o seu objetivo? Qual que é? Na hora que você acha o seu objetivo, pronto. Pronto. Nem que seja, eu vou pintar a minha casa. Vai pintar a sua casa? Lindo, maravilhoso. Então, quando que nós vamos começar? Isso aí que é a carta do cavaleiro de espadas. É racionalizar os nossos objetivos. É chegar e falar, eu quero isso. Meu objetivo é casar de novo. Ótimo, quer casar de novo? Como é que vai ser isso? Como que você acha que vai conhecer a pessoa certa? Vai ser, você gosta do quê? Do tipo da pessoa que ela já vem assim com currículo? Você quer o tipo de pessoa que vem com referência? Então aí tem que conhecer uma pessoa através de amigos, através de familiares. Pode ser qualquer coisa? Então tá, então pode, vai lá no Facebook namoro, vai eu já ia falar Instagram. Instagram o povo conhece gente também, não conhece? O Neymar, por exemplo. O Neymar conheceu um tanto de gente no Instagram.
né? E a gente não pode negar que o Neymar é muito romântico, né? Uma pessoa que falou a frase do saudade daquilo que a gente ainda não viveu, gente, que é isso? Esse homem é romântico demais, ele conhece a mulherada dele toda no Instagram. Às vezes o povo tá indo pro Tinder, mas tá indo pro app errado, vocês estão entendendo? Mas aí eu não sei, como é que a gente faz no Instagram? A gente chega lá e coloca do tipo assim, quero ver homem desse tipo, e aparece? Não sei. Agora vocês já me confundiram. Mas enfim, né? Mas tem que colocar aquele objetivo, olha, é assim que eu vou conhecer a pessoa. Entendeu? Então é isso. Vamos lá, então, aqui saber sobre o seu novo amor. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui com a energia de quem escolheu a segunda opção, que é a nossa pedrinha de citrino bruta. Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Olha só o que ela fez aqui, meu Deus do céu. Meus guias de luz, hoje a gente quer saber como é que vai reconhecer, né, o novo amor. Então, se vocês puderem mostrar aqui detalhes, eu acho que o povo não gosta muito de quando fica falando assim umas... Mas tem que falar, né? Às vezes tem que falar, eu sei. Essa coisa, às vezes eu fico achando que eu tô dando lição de moral aqui, eu não tenho essa intenção. Mas eu tenho que dar a mensagem que o povo passa, né, gente? Isso é uma coisa que tem que acontecer e as pessoas sabem disso. É ter que passar a mensagem correta. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Energia principal que nós temos na mesa. Nossa Senhora, nós já temos a carta da Imperatriz. Aqui nós temos a carta do Cavaleiro de Ouros. Rei de Ouros, 4 de copas. 9 de espadas, 6 de copas. 8 de paus, enforcado. Gente, isso aqui já falou tudo. Rei de copas, 5 de espadas. Carta do mundo, 7 de paus. Carta do mundo, meu Deus. 10 de ouros, mago, rainha de espadas e a carta da torre. Eita, noise. Vamos lá descobrir como você vai reconhecer o seu novo amor. Gente, presta bem atenção. Deixa eu pegar e mudar aqui assim um pouquinho só para poder dar. Deu? Aqui eu tô conversando com o pessoal que vocês já conhecem a pessoa. Aqui já conhece, mas vocês não estão juntos. Aqui a gente tem a carta da Imperatriz. Tem uma sementinha que foi plantada em algum lugar do mundo. Tem alguma sementinha por ali, ó. E essa sementinha, ela já foi plantada há algum tempo atrás. Nós temos aqui a carta do Cavaleiro de Ouros. Igual eu tava falando na primeira opção, o Cavaleiro de Ouros aqui é a carta do tempo, tá? É algo que aconteceu lá atrás. A carta da Imperatriz, aqui tá falando lá atrás, teve uma sementinha que foi plantada. Só que olha aqui, ó. A gente tem a carta do enforcado. Nada está acontecendo aí. Vai acontecer? Vai, porque a gente tem um 8 de paus do lado. E tem alguma movimentação na sua vida que vai chegar e vai ser, meu Deus do céu. Então vamos entender aqui o porquê que vocês não estão com essa pessoa, né? Porque aqui a gente tem um rei de ouros e a gente tem um 4 de copas. A gente tem uma pessoa. Aqui esse rei de ouros não tá falando de uma situação, não tá falando nada disso. Aqui a gente está falando de uma pessoa. O rei de ouros, quem que é essa pessoa? É aquela pessoa que, né, ele demora muito às vezes a tomar uma decisão. Demais da conta. Por isso que às vezes ele representa os signos de terra, né?
Se a gente for olhar assim, ele representa o taurino, ele representa o virginiano, ele representa o capricorniano. Aquela pessoa que ele sabe o que ele quer, mas ele demora. E muitas vezes ele perde as oportunidades na vida dele por causa disso. Porque ele não toma uma decisão. O rei de ouros aqui, ó, tá falando de nada mais, nada menos de uma pessoa que pode ter prestado mais atenção em coisas mundanas. Porque ele é assim. Às vezes ele pega e fala, não posso viver um relacionamento antes de eu ter meu trabalho. Não posso casar antes de ter minha casa. Não posso fazer... Você sabe? É assim. Só que aqui, ó, aqui, inclusive, o rei de ouros com o 6 de copas e o 9 de espadas ao lado, pode ter alguma coisa de filho envolvido nessa bagaça. Aqui a gente tem um rei de ouros com 4 de copas. A pessoa tá ali pensando, meu Deus do céu, como que aquilo ali foi dar errado? Por que deu errado? Mas assim como um todo, ele não tá pensando em uma coisinha específica. Ele tá ali, tipo assim, a situação inteira. Por que isso aí deu errado? Aqui, ó, fala exatamente. Aqui teve filho envolvido. Teve um guerigueri e assim envolvido. Que aí levou a situação aqui, não conseguiu ficar junto por nada. Puta merda, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um 5 de ouros, né, gente? Que é a carta da saudade. É sentir falta. Aqui, ó, presta bem atenção. Aqui tem uma autossabotagem que é impressionante, né? A gente tem um rei de copas com a carta do 5 de espadas. 5 de espadas é aquela coisa, né? A pessoa que ela vive um conflito interno muito grande. Aqui um conflito interno emocional. Porque o rei de copas, ele representa as nossas emoções. Por isso que ele representa pessoas que às vezes podem cair em... como é que é o nome daquilo? Quando a gente pega, fica dependente emocional. Aqui, ó. Sabe? Aqui a gente tem a carta do mundo com a carta do 7 de paus. Aqui é um conflito que se não tiver... Olha, eu vou falar com vocês, tá? Aqui tem alguma coisa de família envolvida aqui. Eu estou conversando com pessoas que vocês não ficaram com essa pessoa, ou foi por causa de filho, ou foi por causa de família. A gente tem um 10 de ouros aqui, ó. E quando a gente tem a carta do mundo e um 7 de paus, teve interferência de mais pessoas. Sabe aquela coisa na hora que entra a família, entra... Eu não sei o porquê que vocês aprontaram. Ou que essa pessoa aprontou e aí os seus amigos pegaram antipatia dela, a família pegou antipatia dela. A carta do mundo é isso. A carta do mundo, gente, é quando muita gente mete bedelho no negócio. Por isso que a carta do mundo fala assim de quando tem muita gente reunida, sabe? Muitas pessoas, não é aquela coisinha, nossa, a carta do mundo ela vai pegar e falar, por exemplo, né? Se a gente tem um 9 de copas, vamos colocar isso, um 9 de copas, a gente tem a carta do mundo, aí a gente tem um 2 de copas, são duas pessoas que podem se encontrar, né? 2 de copas e um pajem de ouros. Você pode conhecer um grande amor em algum show, mas show grande, tipo aqueles shows que tem em Copacabana, shows que tem em estádio, shows que tem em parques assim, né? Tipo a Gameleira aqui em Belo Horizonte, né? Aqueles parques, como é que chama aquele negócio onde tem, tipo Barreto, é Barreto que fala? Barreto. Não, Barreto é o bairro aqui de Belo Horizonte. Barreto, aquela festa do peão, sabe? Quando tem esses parques de agro, pecuária e tudo mais. A carta do mundo fala disso. Então, quando a gente tem aqui essa carta do mundo, um 7 de paus e a carta aqui, gente, desse enforcado, é porque muita gente meteu o bedelho. Muita gente meteu o bedelho nesse relacionamento. Tanto é que a gente tem aqui a carta do mundo e a gente tem a carta da família. Família de sangue, 10 de ouros. Vocês estão entendendo? Aí a gente tem a carta do mago, a carta da... É tão engraçado, porque aqui a espiritualidade, eu tô perguntando como você vai reconhecer o seu novo amor, né? E aqui a espiritualidade conta uma historinha assim, ó, mas muito, muito forte,
e dá umas informações assim, porra, o novo amor, ele chega aqui num futuro próximo. Olha aqui, futuro próximo. Carta da Rainha de Espadas, ela fala sobre isso. A carta da Torre, ela fala que pode ser a qualquer momento. E a carta da Torre, é aquela carta do inesperado. É aquela pessoa que chega assim do nada. Aí a pessoa pergunta assim, Aninha, pode ser esta pessoa do passado? Pode. Porém, ela tem que fechar algum ciclo na vida dela. Ela tem que fechar algum ciclo. Por exemplo, aqui, se tiver filho, né? Os filhos têm que crescer. Aqui, se for por causa de família, né? Alguma coisa ela tem que pegar, tem que criar um culhão ali que talvez essa pessoa aqui não tenha. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que vive, né? Aquele catástrofe emocional, eu vou falar, que é um 5 de espadas acima da carta da Torre. Então é uma catástrofe emocional. Aqui por causa de um arrependimento, sem conseguir entender o que aconteceu naquela bagaça ali, ó, nesse relacionamento. Só que aqui vem falando. E é tão engraçado que aqui, ó, é do tipo assim, a pessoa, o 9 de espadas não era algo que estava acontecendo. A pessoa, ela não deu conta de algo que estava na cabeça dela, que foi criado na mente dela. O 9 de espadas fala sobre isso. A pessoa tá ali, ó, ela tá criando aquilo ali, ó, isso tudo tá, sabe? E ela, às vezes, ela tem uma ansiedade tão grande do futuro, que ela fica assim, meu Deus, aqui pode ser, o que meus filhos vão achar, o que meus filhos vão pensar. E se eu, sabe, fizer isso, se eu fizer aquilo, meu Deus do céu. Quem é que vai cuidar do meu filho? Quem é que vai cuidar da minha filha? Como se não existisse, sabe? Ela começa a fazer um tanto e os pensamentos negativos, eles atropelam o futuro. E às vezes, atropelando o futuro assim, atropela o próprio destino, né? E aqui, ó, aqui dá para poder ver esse conflito tão grande, emocional. E é tão engraçado, né? Porque a pessoa aqui também, o 9 de espadas, e a gente com 10 de ouros, é o que a família vai pensar, o que minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, os meus primos, o que a vizinha vai pensar, o que meus amigos vão achar. Sabe aquela pessoa que ela é muito mais... Nossa, eu já tive relacionamento com gente assim. É tudo assim, o que os outros vão pensar, né? Ela deve algo. São pessoas de personalidade fraca, né? Aqui, ó. Elas são mal resolvidas emocionalmente, o que faz com que elas tenham uma personalidade muito fraca. E aí fica naquele negócio, elas não conseguem ser aquilo que elas são. É sempre preocupado o que o outro ali ó, vai achar, o outro. Estão entendendo? Elas não conseguem ser aquilo. Aí a pessoa pode falar assim, não, eu sei quem eu sou, mas não tem coragem de se expor. Aquela pessoa que fica escondidinha, né? Dentro daquela carcaça ali que a sociedade colocou. Vocês estão entendendo? Carniça, gente, carniça. Vamos resumir. Mushiba. Só que aqui, ó, aparece uma pessoa. Tem uma pessoa. Ou tem uma comunicação, né? É tão engraçado quando a gente tem essa carta aqui, ó, do 10 de ouros, né? A carta do mundo e o 10 de ouros, normalmente quando tem uma mudança muito significativa dentro da família. É um ciclo que se fecha ali. Por exemplo, os pais sempre foram contra aquele relacionamento. Os pais pegam e morrem. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa pega e fala, opa, pera aí, agora eu vou atrás daquilo que era meu. Sabe como? Nossa senhora, eu tô falando, gente. Ai, meu Deus do céu, 7 de paus e 7 de paus.
Meu Deus! 6 de ouros, rainha de ouros, 8 de copas. Isso aqui, gente, tá falando de um relacionamento que vocês deixaram para trás. Que vocês deixaram para trás. Ainda tendo um apego emocional muito grande. Só que aqui algo acontece, tá? Algo acontece, tem um guerigueri que acontece na vida, eu não sei se é na sua vida, ou na vida da pessoa, ou nas duas vidas, porque a gente tem duas cartas do mundo, e a gente tem 2 7 de paus aqui, ó. Então é aquela coisa aqui, ó, tá vendo? Aquela coisa do tipo assim, algo acontece, e de repente, pá! A carta do mago aqui, ó, se foi isso, nossa senhora! Aquelas pessoas que reencontram aquele amor que vocês não puderam ficar naquela época. Sabe aquela coisa daqui? Pode ser aquela coisa da pessoa certa na hora errada? Pode ser? Pode. Claro que pode. Isso aqui é uma leitura coletiva. Mas aqui tem algo inesperado que acontece na sua vida. Tô mandando você voltar com o passado? Por nada nessa vida. Igual eu falei na primeira opção. Se você veio nesse mundo para poder viver um grande amor e você sente isso, solta quem não quer ficar com você. Solta a mochiba, solta a carniça, porque o universo vai se encarregar de trazer alguém. Porque é uma experiência que você tem que passar nessa vida. É um contrato que você tem lá em cima. E às vezes a gente acha que vai ser só com aquela pessoa que vai te fazer feliz. Bobagem. Ainda mais para quem confia assim no universo. O universo pega e fala, peraí, você fez isso com essa pessoa, peraí que agora essa pessoa não vai ficar assim não. E traz algo assim maravilhoso, sabe? Vamos lá pegar aqui, olhar aqui nossos baralhinhos. Olha aqui, gente. Tá tão velhinho esse baralho. É o que eu uso diariamente, é o que eu faço as leituras. Olha aqui. Estão vendo? Cacete colorido. Vamos colocar aqui. Ixi, Ana Cristina, você esqueceu de pegar as outras. Doidona. Vocês podem tirar então agora um print, screenshot dos baralhinhos usados hoje. Lembrando, baralhinhos genéricos comprados nesses apps, tá, gente? O quanto você paga nas suas cartinhas não interfere na sua interpretação. Lembrem-se sempre disso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Desculpa, porque a leitura hoje eu coloquei aqui um título e tudo mais e apareceu outra coisa, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma leitura e até lá vocês já sabem. Um beijo enorme, gente. Fiquem com Deus. Juízo! Tchau!